Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para nós, motivo de alegria, estamos aqui nessa noite para adorar, glorificar e enaltecer o nome de Jesus. Irmãos, que tem a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 6, verso 6. Provérbios, capítulo 6, verso 6. Aleluia. Provérbios, escrito pelo rei Salomão, quase no seu 100%. Provérbios, capítulo 6, verso 6. Depois de Salmos, vacino achar. Meu Deus, Provérbios, capítulo 6, versículo de número 6. Depois vamos ver também Provérbios, capítulo de número 30, verso 25. Aleluia. Irmãos, acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios capítulo 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Capítulo 30 de Provérbios, verso 25. Aleluia. Provérbios, capítulo 30, verso 25. Diz assim: as formigas pouco sem força, todavia no verão preparam a sua comida. As formigas pouco sem força, todavia no verão preparam a sua comida. As formigas pouco sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Todo mundo vamos repetir. As formigas pouco sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Mais uma vez, irmãos. As formigas pouco sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Amém, queridos? Amém. O tema dessa mensagem é uma revelação que eu tive no monte, debaixo de orações, campanhas de orações e de observações noturnas e também de dia. Nós sempre, quando íamos no monte, até hoje, quando vamos no monte, ali existem companheiras nossas, as saúbas. Alguns têm medo, alguns vão lá pela lanterninha, ilumina, para não deixar a saúbinha chegar perto, porque ela morde. Mas uma coisa é certa, sempre elas estão lá, até no frio elas estão lá. É que nós não vemos, mas elas estão escondidinhas. A sua comida a gente está guardada. Por quê? Porque no verão, dia e noite, elas trabalharam ininterruptamente, sem parar, sem cessar, para ali ajudar a sua comida e para sobreviver. E o tema dessa mensagem é saúbas, um exemplo para nós. Repita aí, saúbas. Um exemplo para nós. Agora aponta o dedo para o seu irmão e diz: hoje você vai aprender com uma formiga, crente. Aleluia. Talvez você não aprende com o pastor, não aprende com quem louva, não aprende com o pai, não aprende com o professor. Hoje Deus vai usar uma formiga para ver se desperta a sua vida. Deus vai usar um animal que você acha insignificante, que você pode esmagar com o seu pé facilmente. Deus vai usar ele hoje, um inseto, para ensinar você como deve ser crente, como deve ser uma pessoa que serve a Deus. Primeiramente, quem escreveu isso não foi qualquer um, foi Salomão. O homem mais sábio da história, o homem mais rico da história, o homem mais inteligente, o homem que Deus deu sabedoria para ele. Ele era um bom observador. Uma vez, uma rainha chegou até ele, alguns dizem que foi a rainha de Sabá, com duas flores, e perguntaram para Salomão: Salomão, qual dessas flores é a verdadeira? E Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, disse: olha, a flor verdadeira me dá aqui um beija-flor ou uma abelha, porque eu vou saber a flor verdadeira vai ser qual a abelha vai pousar. A flor até parece verdadeira, mas não é.
é só verdadeira se a abelha pousar sobre ela, porque senão ela tem o néctar, que ela tem para ela polinizar aquela flor. E assim Salomão soube distinguir a flor verdadeira da flor falsa. Outra ocasião, na Bíblia, diz que 2 mulheres chegaram até o sábio Salomão. E disseram para ele, olha, meu filho, esse é meu filho. E as 2 falaram que era o filho, choravam, brigavam, batiam o pé, juravam que era o filho. E Salomão, vendo que não ia ter solução, que aquela questão era difícil de ser resolvida, ele disse assim, então vou cortar no meio essa criança. Vou cortar no meio, vou dar metade para uma, metade para outra. A Bíblia diz que a mãe verdadeira, ela se condoeu, ela se doeu, e disse, não, Salomão, não faça isso, meu rei. Dê o filho para essa mulher, deixa que ela cuide desse filho. E Salomão disse, já que você se doeu pela criança, a ponto de deixar o seu próprio filho para outra cuidar, esse filho é teu. Pega o seu filho e leva embora. E a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão era tão grande que uma rainha da África, de Sabá, viajou quilômetros para ouvir ter com ele da sua sabedoria, daquilo que Deus lhe tinha dado. E Salomão, um bom observador, um homem que era observador, observava tudo, desde as coisas grandes até as coisas pequenas, porque um bom crente, um homem sábio, é um bom observador. Não somente enxerga coisas grandes, mas enxerga coisas pequenas. Porque o Deus sábio também é assim, irmão. Ele enxerga coisas grandes, mas enxerga também as coisas pequenas. Enxerga-nos. A Bíblia diz que ele usou um cajado, uma coisa pequena. A Bíblia diz que ele usou as coisas loucas deste mundo para confundir a sábio. Então Deus, irmãos, é sábio. E ele nos ensina com as coisas pequenas. Formigas. Um ser que talvez você nunca deu muita atenção. A partir de hoje você vai olhar diferente. Porque se na Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 6, verso 6, e no capítulo 30, verso 25, repete novamente sobre a formiga, não é à toa, irmãos. Não é à toa que isso vai estar registrado na palavra de Deus. Não é à toa que as formigas estão registradas na palavra de Deus. Se elas estão, é porque elas nos ensinam coisas espirituais, coisas que devemos fazer. Primeiramente, Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ó preguiçosa, e considera os seus caminhos, o que elas fazem. E você sabe, elas não têm chefe, também não tem rei, não tem oficial, não tem comandante. Contudo, elas preparam a sua comida no verão para o inverno, e estarem protegidas contra o frio, contra a chuva. Olha só que interessante, irmão. A formiga, não tendo ela um encarregado ou um chefe, ela vai e faz o que ela tem que fazer. Por quê? Porque ela está seguindo o seu rumo. E ela não é preguiçosa. Salomão disse isso porque na sua época havia muita gente preguiçosa. Havia muita gente que ia se encostar nas costas de outros, assim como hoje também há. Pessoas preguiçosas, pessoas que já não querem ler a Bíblia mais, não gostam de ler a Bíblia. Elas preferem alguém dar para elas tudo mastigadinho, mas elas mesmas não querem ler a palavra, não querem mastigar, não querem estudar a palavra de Deus. Elas querem que o pastor ore por elas, que o pastor jejua por elas, vai ao monte por elas, mas elas mesmas não querem mover uma palha para orar e para buscar a face de Deus. Elas querem que Deus faça um milagre na vida delas, querem que Deus faça maravilhas, mas elas mesmas não querem estar no culto, não querem se entregar a Deus, não querem seguir os caminhos de Deus, não querem ter sabedoria. Então, nessa noite, meu irmão, é noite de você se despertar. Deus está te chamando para você ter com a formiga, para você ter um contato com a formiga, para você se encontrar com a formiga e aprender dela que é sábia, aprender dessa uva que é sábia. Ela te ensina nessa noite. Ela te ensina. Agora, se você não tem aprendido bons modos na sua casa, na sua família, na sua escola, se você é um mau aluno, é um mau empregado, é um mau filho, é uma mau esposa, é um mau esposo, é um mau crente, é um mau pregador, é um mau cantor,
é um relaxado. Nessa noite Deus está te convocando a ter compromisso para fazer o teu melhor para Deus e o teu melhor para o teu próximo. O que você quer que as pessoas façam a você, fazer pode também a Ele, porque essa é a lei e aos profetas. Aleluia. Quer que o pastor ore por você, que os irmãos orem por você? Faça por eles também, ore por eles também. Aleluia. Quer que a sua família seja salva, que alguém vá lá e pregue o evangelho para eles? Então faça você também, vai, pregue o evangelho para outras pessoas, interceda por outras pessoas também. Faça a sua parte. Aleluia. No monte as folhinhas sempre estão trabalhando. Sempre. Estão ali catando as suas folhinhas, levando para a toca, levando para o seu ninho, para o seu buraquinho, e ali vão armazenando aquelas folhas, aqueles gravetos, aqueles insetos mortos, e vai aumentando. O que eu acho interessante nas saúvas, irmãos, é que elas são insetos sociais. Elas não são divididas. Elas trabalham em unidade, como se fosse uma só. Unidas. Cada uma no seu propósito, cada uma na sua tarefa, cada uma na sua função. Elas são unidas, é uma colônia. Elas trabalham em unidade. E existem 14 mil espécies de formigas. E as saúvas trabalham em unidade, em união, todas juntas, no mesmo propósito, do mesmo jeito. E, infelizmente, hoje nós não podemos dizer o mesmo de muitos crentes. Trabalham totalmente em decisão. Um está cantando, o outro está falando, tomara que é. Um está pregando, o outro está com inveja no culto. Deus está levantando um e a pessoa já está de olho nele. Olha, aquela pessoa está pregando, mas ela tem falha. Há uma divisão, há uma inveja, um ciúme no coração dos carnais. Mas Deus conta com os espirituais nessa noite, com aqueles que são espirituais, que trabalham em unidade, que trabalham em união para o corpo de Cristo. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como azeite, o óleo que desce para a barba do sacerdote Arão. Aleluia, união. Atos capítulo 1, capítulo 2, os discípulos 120 estavam reunidos e o propósito era um só o pensamento, era como se fosse um só homem. Qual era o propósito dos apóstolos e das mulheres que estavam ali no cenáculo? Era ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus na face da terra. Qual é o seu propósito aqui nessa noite? Aleluia! Porque a formiga não trabalha para ficar rica nem para ficar pobre. Ela trabalha com um propósito de sobreviver no inverno, de ter comida no inverno para não morrer de fome. E muitos crentes, por que estão desviando? E se não desviaram, estão desviados dentro da igreja. Por quê? Porque não prepararam comida no verão. Tinham tempo para buscar Deus, não buscaram. Tinha tempo para estar na igreja, não estiveram. Aí veio o inverno, o mau tempo, a luta, a prova. A pessoa blasfemou, murmurou, questionou Deus e desviou. Por que Jó não desvia no momento mais difícil da sua vida? Porque Jó tinha comida. Jó tinha alicerce, Jó tinha comunhão com Deus. Enquanto seus filhos estavam fazendo festa, a Bíblia diz que de madrugada ele estava sacrificando a Deus para que, se porventura algum dos filhos deles pecassem, Deus os pudesse perdoar. Jó era um homem temente a Deus, que estava no altar de Deus, buscando a Deus, constantemente se afastando do mal. O dia mal veio sobre a vida dele e ele permaneceu fiel a Deus. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi lido aqui nessa noite, permaneceu fiel a Deus no momento difícil, no momento de vida e de morte, no momento em que suas cabeças estavam numa bandeja. Se eles adorassem a imagem, eles seriam vivos e seriam exaltados pelo rei Nabucodonosor. Mas se eles não se prostrassem diante da imagem, eles seriam lançados na fornalha ardente de fogo. E por que aqueles jovens não recuaram? Porque eles eram como as saúvas. Leia lá no livro de Daniel, capítulo 1, capítulo 2. Enquanto todos os jovens da Babilônia estavam se deleitando nos manjares do rei, estavam se embriagando com o vinho do rei, estavam se prostituindo, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não estavam
estavam se contaminando com o manjar do rei, estavam orando, estavam buscando o Deus Todo-Poderoso. E no momento difícil, eles venceram porque eles tinham reserva espiritual. Isso é sério, irmãos. Está em xeque a sua salvação. Mateus 25. O noivo veio. Quem não tem reserva de azeite, fica. E quem tem, vai embora, é arrebatado. O noivo veio. Acabou meu azeite, me dá um pouquinho. Não posso te dar, senão vai faltar para mim também. Vai lá e compra o teu azeite. Elas foram comprar, mas foi caro demais. A Bíblia diz que o noivo veio, arrebatou, as portas se fecharam, as noivas imprudentes, loucas, inércias, como diz a Bíblia, sem sabedoria, chegam, batem na porta e lá de dentro é escutado: a porta já está fechada, a oportunidade foi dada e vocês não aproveitaram, não buscaram azeite, não tiveram azeite de reserva. Então isso aqui é muito sério nessa noite, irmão. Busca a tua reserva espiritual com Deus. Aleluia. O que eu acho lindo é o camelo. Por que o camelo não morre de sede no deserto? Porque ele tem reserva. Nós vemos aqueles 2 calombos que eles têm, aquilo lá é cheio de água. Então eles conseguem sobreviver no deserto porque eles têm reserva de água. Então se você quer, irmão, sobreviver no deserto, no inverno, no dia mau, é necessário você ter reserva de água, reserva de pão, reserva de azeite, reserva da unção de Deus, reserva de água, a presença de Deus, comunhão com Deus, oração e reserva de pão, palavra de Deus na vida. Senhor, daqui a alguns anos, infelizmente você vai estar na estatística de mais um que se afastou de Deus e que está desviado. Eu não brinco porque isso é coisa séria. Há pastores dessa cidade que eram pastores, hoje estão desviados. Os irmãos conhecem, eu conheço. Há cantores que tinham até CD gravado, hoje estão desviados, largaram do marido, largaram da mulher, estão desviados. Por quê? Porque não tinham reserva espiritual. Então não me interessa se você é pastor, se você é pregador, se você é evangelista, se você é cantor, se você é profeta, se você é até apóstolo. Judas desviou também, era apóstolo, aleluia. O importante é que você tem reserva espiritual com Deus, aleluia. Como está a sua reserva aí? Como está a sua reserva de amor aí? Está frio ou está morno? Ou está quente nessa noite? Aleluia. Como está a sua reserva de oração aí? Esse ano, quanto tempo você orou esse ano? Quanto tempo você se consagrou a Deus esse ano? Você passou mais tempo na presença de Deus ou mais tempo na presença de uma televisão, de um computador, de um videogame, de uma internet, de uma fofoca, da roda dos ímpios? Ou você permaneceu mais tempo na presença de Deus? Eles eram diferença daqueles que alguns anos vão estar muito cheios da graça do azeite, pregando a palavra, mesmo se passar pelo inverno, daqueles que vão estar afastados da presença de Deus. Porque não tem reserva. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, e considere os seus caminhos. As formigas, todas elas, só tem um rei ou rainha. Rainha. Uma rainha. As taúbas na sua toca ali no seu lugar, só tem uma rainha. É uma só, não tem duas. Não tem duas rainhas. Elas ficam na beira, só tem uma rainha. E interessante é que se a rainha morrer, todas elas morrem também, porque elas ficam sem direção. Elas ficam sem procriação, porque é a rainha que bota os ovos para que mais taúbas sejam geradas. É a rainha que bota mais ovos para que mais abelhas sejam geradas. Por isso que ela protege muito a rainha. Por isso você dificilmente vai ver a abelha rainha, uma formiga rainha. Não vai ver, é difícil. Ela é bem escondida, é bem guarnecida por formigas soldados, que são as taúbas soldados, são aquelas bem grandonas, com a cabeça bem vermelha. Não vai chegar perto dela, tenta chegar, não consegue, porque ela tem uma proteção. E nós, irmãos, como taúbas de Deus, só temos um Senhor. Só temos um meio, aleluia. Um mestre, agabachou, macana, agabachai. Tem muito crente querendo ter dois senhores, querendo servir a Deus e servir ao mundo, querendo servir a Jesus, servir as riquezas, servir a Deus, servir a vaidade. Não tem como, irmão. Ou Deus é o seu rei, ou você não faz parte do seu reino. Ou ele somente é o teu Deus, ou não tem jeito. Deus não vai se dividir com ninguém. Deus não vai se dividir com dois nem com três deuses.
ou ele é tudo em sua vida, ou ele é nada. Os irmãos lembram o dia que eu falei aqui sobre a parábola da pérola de grande valor. Ou nós temos ela, ou nós não vamos ter nada. Ou é tudo, ou é nada. Quem é o teu rei nessa noite, irmão? Quem é o teu rei? Porque ele chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando. Aleluia. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Aleluia. Cadê a honra de Deus na sua vida? Você tem honrado a Deus na sua vida? Você tem honrado a Deus no seu trabalho, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua boca, com o seu pensamento, com o seu corpo que é templo do Espírito Santo? Ou você tem desonrado o teu Pai, o teu Deus, o teu Senhor nesta noite? Aleluia. Se você é essa uva de Deus, aleluia, tem que ter um rei só, um Senhor só. Assim como as uvas, os insetos, tem uma marinha só, nós só podemos ter um Deus, um Senhor, um. Não tem dois, não tem quatro, não tem cinco, é um só. Não tem Deus é o Senhor, mas eu também tenho a Senhora. Não existe isso. Ou Deus é o Senhor, ou não existe negócio de adorar a Deus e querer adorar a mãe de Jesus, ou o pai de Jesus, ou o apóstolo de Jesus, ou aquele que fez milagre em nome de Jesus. Ou adoramos a Deus, ou não tem jeito. Nem anjos devem ser adorados na Bíblia. A Bíblia diz que o apóstolo João foi adorar o anjo, em Apocalipse o anjo diz assim: não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus, aleluia. É só Ele a glória, é só Ele o louvor, é só Ele a exaltação nesta noite. O problema do diabo foi esse, ele quis adoração para ele. Adorava a Deus, resplandeceu no meio do céu por adorar a Deus e quis adoração para si e foi lançado ao inferno mais profundo, aleluia. E quantos cantores evangélicos aí que vemos da mídia adoraram a Deus, a fama, ficaram famosos e hoje estão totalmente pervertidos e corrompidos por causa do dinheiro. Só adoram a Deus se pagar 40 mil, 30 mil, aí eles vêm adorar a Deus. Desculpa falar, mas não estão adorando a Deus, não. Estão adorando a sua própria vaidade e o próprio dinheiro. Porque quem adora a Deus não cobra nada, aleluia. Adora por prazer, adora por alegria. Quem prega a palavra por amor não cobra nada, porque tem prazer no que faz, aleluia. Tem prazer, tem clamachã. E na igreja não é um fardo, o pai não tem que obrigar, a mãe não tem que obrigar, ele vai porque é o seu caminho, é o caminho da saúva, é ir para a igreja, é buscar Deus, é estar na presença de Deus, é um prazer estar na presença de Deus. E se não é um prazer você estar na presença de Deus, alguma coisa em você, não é na igreja, é em você, está errado. Porque quem anda com Deus, quem está com Deus, tem prazer em estar na presença de Deus. Quem é espiritual. Só tem um líder, as saúvas. E nós só temos um líder, que é Jesus Cristo. Aleluia. As saúvas são os insetos que mais causam danos ao fazendeiro. O fazendeiro está lá com a sua plantação. Se tiver as saúvas ali, eles vão lá, elas vão lá e cortam as folhas e vão destruir tudo. Elas causam danos. Danos ao fazendeiro do campo. O campo, irmãos, simboliza o mundo na Bíblia. É o mundo. A parábola do semeador, Jesus mesmo fala. O campo é o mundo, é semente a palavra de Deus. O campo simboliza o mundo. E quem é o príncipe desse mundo? O diabo, o fazendeiro, aquele que coordena as pessoas, as árvores infrutíferas. E nós somos a saúva. Estamos causando danos a este campo do diabo ou estamos sendo lucro para o reino do diabo? Estamos causando prejuízo para o inferno, como Paulo causava, onde ele chegava, as almas saíam do domínio de Satanás e iam para o domínio de Deus, ou estamos causando lucro para o inferno? Porque todos os homens da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, causaram danos aos propósitos do diabo. Aonde eles estavam, aonde eles iam, Deus os usava para causar danos espirituais e para perturbar o reino de Satanás. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos na igreja, estamos no trabalho, estamos na escola e não perturbamos a ninguém. Não é por ser ruim,
nem por dar um mau testemunho, nem por ser fofoqueiro. É perturbar por ser crente, por ser servo de Deus. Se você é perturbado por ser crente, por ser servo de Deus, por pregar a palavra de Deus, por não fazer as coisas que os mundanos fazem, por não se embriagar, por não se prostituir, tem essa história hoje da juventude de ficar. Se você não é perturbado por isso, irmãos, é sinal que você não está seguindo o caminho do Senhor. Porque quem segue o caminho do Senhor, ele perturba. Os jovens da minha escola olhavam para mim e diziam: ei, eu acho que você é gay, porque você parece que não olha para as mulheres, não quer ficar com ninguém. Eu falava: não, é porque o meu compromisso é com o Senhor do céu, aleluia. Eu não vim esse mundo para agradar Satanás, nem para agradar o diabo, nem para agradar a provadia. Eu vim esse mundo para servir a Deus. Você está aqui para servir a Deus hoje. Toma vergonha, vai ser confundida nessa noite. Começa a perturbar essa sociedade com testemunho, porque você é muito mundo e você é só da terra da Bíblia. Jesus aonde estava incomodado os fariseus, porque os fariseus olhavam para ele, não viam falha, até tentavam achar, mas não achavam falha mesmo. Não. Ele era um testemunho de Deus na terra, irmãos. É o testemunho de Deus na terra. E como você é? Você é uma testemunha de Deus ou você é uma vergonha para Deus e para a sua obra? Porque muitos não têm vergonha do Evangelho, sabia disso? Mas são uma vergonha para Ele. Eles até não têm vergonha do Evangelho. São religiosos, mas são uma vergonha para Ele. As suas vidas, os seus testemunhos, o seu caráter, a sua conduta é uma vergonha para o Evangelho, para o que diz a palavra de Deus. Nesta noite, irmão, vai ter confronto, desperta, acorda, tira a preguiça espiritual da sua vida, vai buscar mais a Deus, vai buscar mais santidade, vai buscar mais seu encontro com Deus, vai buscar mais, aleluia. Não venha mais no culto, não, para buscar uma palavra, uma profecia, nem uma revelação, ou para apresentar um louvor, para pregar a palavra de Deus no culto, não. Venha na igreja para ter um encontro com Deus. O resto, Deus vai acrescentar na sua vida nessa noite. Venha na igreja para ter um encontro com Deus, para ter um encontro com o teu amado, com o amado da sua alma. E cantar nessa louvor disse a sunamita: o meu amado é Deus, eu sou do meu amado. Eu levantarei de madrugada para encontrar o meu amado. Aleluia, aleluia. Cadê o seu desejo do amado da sua alma nessa noite? Onde está? Onde está o desejo aí? Aleluia. Onde está o desejo de se encontrar com Deus? Aleluia. O céu não é aqui na terra não, irmãos. Cadê o seu desejo de se encontrar com Deus? Seu desejo de estar no céu? Seu desejo de estar para sempre ao lado de Jesus? O amando, servindo, adorando, prostrando-se diante da sua majestade, reconhecendo o seu nome por toda a eternidade. Aleluia. Reclamachai. Se você não adora Deus na terra, desculpe me dizer, você não vai para o céu, porque no céu só vai adorador. Aleluia. O Pai só vai colocar lá o adorador, adorador, que adora no Espírito em verdade. Esse o Pai procura para que o adore. Deus está procurando os melhores cantores, os melhores pregadores, os homens mais intelectuais ou mais religiosos, não. Deus está procurando os verdadeiros adoradores dessa noite. Aqueles que estão submetidos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para o adorar. Cause prejuízo no inferno dessa noite. Cause prejuízo na obra de Satanás, através da sua oração, do seu testemunho. Ganhe almas para Jesus. Quem ganha almas, a Bíblia diz, pastor, sábio. Sábio é? Sábio. Não tem coisa mais valiosa para Deus do que uma alma, irmãos. Uma alma é eterna. O carro não é eterno, a casa não é eterna, o seu trabalho não é eterno, a sua vida não é eterna aqui na terra. Mas uma alma é eterna. Imagine o galardão daquele que ganhar uma alma para Jesus. Aleluia. Mas imagine a cobrança, irmãos. E o juízo para quem perder uma alma para Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar do que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Então a coisa é séria, irmãos. É muito séria. Mais séria do que imaginamos. Cause prejuízo no reino do diabo. Comece a partir de hoje a evangelizar, a pregar, a falar de Jesus, a incomodar o inimigo, a incomodar os mundanos através do testemunho da sua vida como crente em Jesus Cristo. Assim são as saúvas. Elas destroem
com as fazendas, com as plantações. Assim seja você também, irmãos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e desfazer as obras do diabo. As saúvas. Onde impera essa uva, nada ou quase nada se pode cultivar. Onde o crente está, Satanás não consegue prevalecer. Não consegue. Não tem como Satanás prevalecer. A Bíblia diz: sujeitados, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você é um crente saúde, que não é preguiçoso, que paga o preço na oração, no jejum, na palavra, na adoração, no louvor, nos dízimos, nas ofertas, em estar na igreja, em frequentar, em buscar uma vida de santidade, não tem como o diabo prevalecer na sua vida, porque as brechas estão fechadas e não tem como ele entrar, mas Deus é na sua vida glorificado. Existem 3 tipos de saúvas. O primeiro tipo é a jardineira, ou seja, são aquelas que cuidam das que estão nascendo, são aquelas que cuidam da casa, vamos dizer assim, das formigas, e não deixam que nada invade o ambiente, não deixam nenhuma sujeira entrar. Elas ficam lá dentro, elas cuidam daquelas que estão nascendo, elas cuidam, porque não é rainha, a rainha, a função dela é só botar ovo. Quem cuida das formiguinhas que vão nascendo são as jardineiras. E Deus precisa de jardineiros aqui hoje, nessa noite. Porque tem muita alma que Deus vai mandar para esse lugar. Tem muita alma para Deus salvar. E Deus precisa de jardineiros, pastor. Para quê? Para ajudar elas. Ajudar elas como? Dando conselhos bíblicos, ensinando elas a palavra de Deus, porque elas são bebês ainda. São crianças, não sabem comer sozinhas, não sabem como andar da presença de Deus. Precisa que alguém as ensine, que alguém as instrua, que alguém ore por elas, que alguém tenha paciência com elas, limpe a sujeira delas, para que elas possam crescer. E quando elas crescerem, elas estarão prontas para fazer o serviço do Senhor também. Aleluia. Deus precisa de jardineiras, formigas que vão não para trabalho para o pastor, mas vão trabalhar de mão dadas com o pastor para que as novas que estão chegando possam progredir, crescer espiritualmente para a glória de Deus. Mas o problema, irmãos, é que tem crentes que estão anos na igreja e são larvas espirituais ainda. Não cresceram nada. São criancinhas espirituais do entendimento. Não amadureceram na fé, não cresceram na graça, no conhecimento. Vivem só tomando papinha e leitinho espiritual. Estão há anos na igreja e não conseguem comer comida sólida porque não cresceram espiritualmente. São índios pigmeus espirituais. São anõezinhos espirituais. Não cresceram na fé, não cresceram na graça, não cresceram no conhecimento bíblico, não cresceram numa vida com Deus, não ganharam almas, não se desenvolveram. São criancinhas, qualquer coisinha já não vou na igreja mais, qualquer probleminha, eu não sirvo mais a Deus. É qualquer luta que o diabo manda, Deus já me esqueceu, Deus não me ama. São crianças espirituais. Porque quem conhece a Deus, entende Deus, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até lutas e provas. As lutas se afastaram de Deus, pastor. É o contrário, não é? Por quê? Porque amadurecemos espiritualmente. Agora, a criancinha não. É qualquer coisinha e ela já quer distanciar. Mas Deus precisa das jardineiras para puxar a orelha das criancinhas até que elas cresçam e possam prosperar na presença de Deus também. As formigas operárias. É o segundo tipo das formigas saúvas. As operárias são aquelas que carregam as folhas. Elas têm as pernas fortes, passam por obstáculos, carregam coisas mais pesadas que o seu próprio corpo e levam alimentos para as mais novas. São as operárias. Elas carregam coisas mais pesadas que o seu próprio corpo. Imagine você pega 60, 70, 100 quilos, você carregar algo mais pesado que o seu próprio corpo, você aguentaria? Um pouquinho até que alguém aqui de nós poderia aguentar. Mas e o trajeto que elas fazem? Eu já vi formigas carregando folha, parece que dava o vento, a folha ia formiga junto, mas ela não soltava, ela ia carregando a folhinha até chegar no ninho. As operárias, as trabalhadoras do reino de Deus. Grande a seara,
poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros. Aleluia. O que você está fazendo pela obra de Deus, irmão? Se você é essa uva mesmo, vamos ser sinceros. O que você está fazendo pela obra de Deus aqui nessa noite? Você tem limpado a igreja, ajudado o pastor a limpar a igreja? Eu não sei, não falo nada para mim, irmão. Deus está mandando dizer aqui. Aleluia. Você tem ajudado no dízimo, na oferta? Você tem ajudado a evangelizar? Ou você não tem sido uma saúva operária? Você tem só se lembrado que existe igreja à noite, na hora de ver igreja. Ou você tem tentado ajudar? Fazer mais um pouquinho do que você tem feito. Porque muitos se acomodam, já faço isso, não está bom. Sempre tem mais para se fazer na obra de Deus. Sempre tem mais coisas. Eu só querer, é só desejar. Aleluia. E Deus procura saúvas operárias nessa noite. Que não tenham preguiça de colocar no arado e fazer a obra de Deus, e fazer acontecer, e buscar Deus, e pagar o preço para que a obra de Deus progrida e cresça para a glória de Deus. As formigas operárias carregam coisas fortes. Aleluia. E nós podemos, irmãos, todas as coisas daquele que nos fortalece. Você pode carregar pesos que, humanamente falando, você não conseguiria carregar. Mas você carrega porque alguém está te ajudando. Aleluia. O Espírito de Deus está te ajudando a carregar esse fardo, essa cruz, esse peso maior que o seu corpo. Por isso, continue fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, porque Deus vai ser glorificado em sua vida. O terceiro tipo e último de saúvas são os soldados. Os soldados, eles ficam tanto dentro da casa como fora. Dentro para proteger a rainha, proteger as pequenas, as doentes. Fora para fazer guarnição aquelas que estão trabalhando. Ficam tipo fazendo escolta. Já viu? Elas ficam umas grandonas, elas fazem escolta. Você dá um segundo, eu vou dar um monte de isso daí. Uma saúva é um pedaço de madeira, mais ou menos assim. Aí chega um lugar que ela não aguentou carregar mais, sozinha. Aí ela voltou e ficou assim perto de 3, eu sonhando, era meio dia mais ou menos. Fez assim, limpou aquelas 3 que acompanhou ela, aí ela pegou onde ela estava pegando, outra pegou atrás, outra pegou no 4 e levou dentro da casa. Eita, glória! Isso é possível, irmão. Está pesado o fardo. Aleluia. Tem outra saúde aqui para te ajudar hoje. Aleluia. O problema está pesado para você suportar sozinho, irmão. Para você suportar sozinho, irmão. Tem outra saúde aqui que pode te ajudar na oração, pode te ajudar no conselho bíblico. Agora o problema é que você não consegue carregar sozinho e abandona, não. Vai chamar os outros para te ajudar também. Vai chamar quem é servo de Deus. Daniel, quando tinha problema, ele chamava seus amigos. Vem aqui, Sagar, Nezaque e Abednego. Vamos fazer uma oração, uma campanha de oração aqui, porque o rei falou que vai nos matar, se nós não revelarmos o sonho dele e o significado. Eles oraram, Daniel capítulo 2, não é Daniel capítulo 2. Eles oraram, Deus respondeu, e eles viveram, prosperaram para a glória de Deus, porque eram unidos, estavam em unidade. As soldados fazem escolta. Quando eu era pequeno, antes de ser crente, eu junto com meus amigos tinha um campo, tem um campo lá no quadro, agora não é campo mais, agora é um matagal. E ali era cheio de saúva, lembra? E nós íamos na potinha, inclusive, pegávamos um monte. E sempre a nossa briga era para catar as maiores. Nós só queríamos catar soldados, aquelas maiores, e nós queríamos colocá-los para brigar. Olha só a nossa cabeça de criança. Porque eram formigas extremamente grandes e eram fortes. Se ela agarrasse no seu dedo e você a puxasse, era capaz de você arrancar a cabeça dela e ficar pendurada na sua mão. Tão forte que era a mordida dessa formiguinha. A saúde, o soldado. Os soldados são quem na igreja? São aqueles que têm a função de proteger os mais fracos e os operários. São aqueles que estão na oração. Porque a oração, irmãos, é a batalha espiritual do crente. Tudo se vence pela oração e através da oração. Não existe mágica no cristianismo. Jesus foi o maior exemplo e modelo de oração. Se ele foi bem sucedido no seu ministério, Paulo, se Martinho Lutero, o protestante, o pai do protestantismo, aquele que criou a reforma, John Wesley, Jonathan Edwards, os missionários, se eles foram bem sucedidos,
é porque foram homens de oração, profunda oração, homens que sangravam o seu joelho. E se você olhar para os joelhos deles, não eram como os joelhos da maioria dos crentes hoje. Tudo lisinho, pareciam joelhos de Cinderela, de Barbie, eram joelhos calejados de tanto orar e clamar a Deus, aleluia. Eram soldados de Deus, que estavam em prontidão, estavam em oração. Tiago diz a Bíblia, no livro de Tiago, eram os joelhos de camelo. Por quê? Porque quando aquele homem levantava a sua túnica e mostrava os seus joelhos, havia calos, parecia calos de camelo. Por isso ele foi apelidado joelhos de camelo, porque aquele homem era um homem de profunda oração, aleluia. Quer saber se o cara é crente mesmo? Olha para o joelho dele, para o joelho dela. Olha nessa noite, aleluia. Olha para o joelho dela e você vai saber quem é mesmo de oração e quem não é. Aleluia. É só olhar para o joelho. Não precisa olhar para a cara, não precisa olhar se ele ora bonito, ora feio. Não precisa, é só olhar para o joelho. O joelho é a marca de quem ora e quem não ora. O joelho calejado. Assim como quem faz musculação vai ficar musculoso, né? O músculo vai lá em cima. Quem trabalha com a enxada vai ter calo na mão, não vai? Vai ter calo. Pode passar a mão nessas pessoas que trabalham na roça. Há calo nas suas mãos. Por quê? Porque são pessoas sofridas, trabalhadoras, que suaram, que pagaram o preço. E assim é o joelho também. São pessoas sofridas, que sofreram com Cristo na oração, sofreram dor de parto, clamaram, oraram, intercederam, gemeram, buscaram, até que no alto céu Deus respondeu, ouviu e fez o milagre acontecer. São soldados que estão orando pelos mais fracos, que estão orando pelos missionários, pelas operárias, que estão lá no campo de batalha, estão orando pelos seus pastores, estão orando pela salvação de almas, pela restauração da igreja, estão clamando, estão jejuando, estão se consagrando ao Senhor. São os soldados de Deus. Não existe soldado que não ora e não sabe manejar a espada. Como está hoje, irmãos, a sua arte de manejar a espada nessa noite? Você tem a espada aí na sua cintura, ela está aí bonita, afiadinha. Mas infelizmente, quando você vai arrancar, colocar na sua mão, dentro do seu inimigo, você não sabe usar a espada. Você não sabe como manusear ela. Você não tem como manusear a espada. Por quê? Porque não sabe usar a espada. Ou, na linguagem de hoje, você tem um revólver aí na sua cintura. A maior arma do mundo, mais poderosa, a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Mas você não sabe como carregar ela, como montar ela, como atirar. Você não tem nem mira para atirar. Vai mirar no relógio, acaba acertando a cabeça e leva lá fora. Não tem mira, não tem alvo, não tem propósito, não sabe usar, não sabe. E como que eu aprendo então, irmão? Seu mãe está falando isso. Só tem um jeito, é pagando preço. É oração, jejum, leitura da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai te ensinar a usar a arma. Vai te ensinar a usar a arma. Paulo diz, as vossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do diabo, aleluia. Armas da luz, armas da justiça, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, a armadura do cristão que eu preguei aqui sábado. Cadê a sua armadura nessa noite, soldado? As suas armas espirituais. Sabe atirar o arco e a flecha espiritual aí, não? Sabe? Se você tem muito jogar bater na porta da sua casa, você vai saber conversar com ele? Ou vai tomar um balé dele de Bíblia? Vai tomar uma aula dele, uma surra. Porque não sabe manejar a espada. Não sabe. E a culpa não é de ninguém, irmãos. Me perdoe me dizer. Você tem a Bíblia na sua mão. É só ler. Ah, mas eu não entendo. É lógico que você não entende. Você é uma pessoa que não é como a Saúl. Você começa a ler e desanima fácil. Se você for guerreiro de Deus e começar a ler, jejuando, orando, Deus, me dá sabedoria para entender a sua palavra, me dá entendimento. Eu não consigo entender, Deus. Eu até quero, mas não vai, não dá. Quem tem falta de sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não fazendo acepção de pessoas. Deus dá, irmãos. Deus dá. Não estou dizendo que Deus vai te dar o dom da palavra, você vai ser um pregador, você vai ser o maior teólogo do mundo, não. Estou te dizendo,
Que Deus vai te dar arma, vai te dar sabedoria, capacitação para fazer a vontade dele e para pregar a palavra dele quando for preciso, para falar com alguém na rua, com alguém no trabalho, com alguém em casa, com alguém, qualquer circunstância. Deus vai te dar as armas para você vencer o seu adversário e o seu soldado na presença do Senhor nesta noite. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluia.